Beleza, galera? Estamos aí ao vivo. Ao vivo não, desculpa, é mania de falar, né? Vamos fazer uma revisão. Começando sobre a colonização da América Portuguesa. Como é que foi a colonização dos portugueses na América? Lembrando, você que vai fazer o concurso da ESA, basta você saber a colonização da América Portuguesa. Se tu for fazer um concurso como o da SpaceX, por exemplo, tu tem que fazer uma prova tu tem que estudar, observando, né, questões de colonização da América pelos espanhóis também, não pode deixar passar batido, e colonização da América pelos ingleses e franceses. Lembrando que espanhóis, ingleses e franceses, eles por aqui estiveram e também contribuíram para a colonização do nosso vasto território. Não esquecendo que teve a invasão da França no Rio de Janeiro, conhecida como França Antártica, e a invasão dos franceses na região do Maranhão, conhecido como a França Equinocial. Portanto, as invasões estrangeiras são cobradas nas três provas, ESA, SpaceX, Colégio Naval, ok? Vamos falar então da colonização da América Portuguesa, a colonização do Brasil. Peguei um slide aqui do professor Douglas Barraque, né? Peguei no site SlideShare, lá você pode ter acesso a slides. Não é pecado, porque lá esse programa é para isso mesmo, tá bom? Então vamos para o primeiro slide aqui. Fica ligadinho, por favor. Vamos lá. Primeira coisa, o mundo ele foi dividido. Se hoje nós vivemos uma polarização política no mundo, onde Estados Unidos disputam com os chineses a hegemonia dos mercados internacionais por causa do capitalismo, não podemos esquecer que no século XV, portugueses e espanhóis também dividiam o mundo entre si e disputavam palmo a palmo o mundo entre si. Então, por causa dessas disputas de territórios, o Papa, na época, o Alexandre VI, fez uma bula chamada Bula Intercoetera, ou Intercoetera, do ano de 1493. O que dizia essa bula Intercoetera, ou Intercoetera? Que o mundo ficava dividido entre Portugal e a Espanha em um meridiano situado a 100 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. Favor não confundir com o Tratado de Tordesilhas, que foi a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, ok? Então o primeiro tratado foi a Bula Intercoetera entre portugueses e espanhóis. Esse tratado não foi respeitado porque ambos os países se achavam desmerecidos, digamos assim, desrespeitados em relação a esse tratado. Então vamos para o próximo tratado. Como eu falei para vocês, a Bula Intercoetera, ela não deu vazão às questões diplomáticas entre Portugal e a Espanha. Eles continuavam em pé de guerra. Então foi necessária a assinatura de um segundo tratado. Esse segundo tratado assinado entre Portugal e Espanha e sob os auspícios do Papa também, ficou conhecido como o Tratado de Tordesilhas. Tordesilhas ali é uma linha demarcatória, um meridiano também, meridiano de Tordesilhas. O que definia o Tratado de Tordesilhas? Você sabe de cabeça? Você já guardou na tua cabeça o que definia o Tratado de Tordesilhas? Ainda não? Então vamos lá. Esse tratado dizia o seguinte, olhando para esse mapazinho que tu está vendo aí, ó, esse mapa meio em branco, ele dividia o mundo em duas partes, sendo que a parte oeste para os espanhóis e a leste para os portugueses. Dizia o seguinte,
que é a demarcação do meridiano, 370 léguas a oeste da ilha de Santo Antão, conhecida também como arquipélago de Cabo Verde, ou 370 léguas da ilha de Cabo Verde. Pode aparecer arquipélago de Santo Antão? Ilha de Santo Antão? Pode. Então tu já fica ligado, tá bom? Que fica a 370 léguas. Tá aí. Foi o tratado que dividiu o Brasil ao meio ali, ó. Não bem ao meio, mas entregou a parte costeira do Brasil para os portugueses e a parte mais interiorana para os espanhóis, conhecidas como sertões de dentro. Os portugueses ficaram com os sertões de fora, tá? E os espanhóis ficaram com os sertões de dentro. Vamos para o próximo tratado. Vamos para o próximo assunto, então, portanto, desse assunto. Beleza. Em 1500, os portugueses aportaram no Brasil. E aí, o que eles fizeram? A primeira missa. Nessa missa, eles vestiram os índios, porque os índios andavam com suas vergonhas à mostra, e os portugueses não queriam passar a impressão disso, porque era pecado até andar pelado, né? Eles achavam isso. Fizeram a primeira missa e tentaram, assim, foi um negócio estranho, porque o indígena falava o tupi-guarani, e os portugueses fizeram uma missa em latim. Imagina como é que foi esse episódio, deve ter sido algo dantesco. Os padres falando em latim e os índios naquela tagarelice deles falando em tupi-guarani. Lembrando que em 1500 o Brasil recebeu o primeiro nome de Ilha de Veracruz. Só depois ele também recebeu o nome de Monte Pascoal, porque foi na época da Páscoa, em 22 de abril, que o Brasil foi descoberto, então recebeu o nome de Monte Pascoal, Ilha de Veracruz, e só depois, uns 3 dias após, ele recebeu o nome de Brasil. Mas por que Brasil? Por causa do pau-brasil. O pau-brasil, um pau que produz uma seiva vermelha muito forte, utilizada na tintura de tecidos e no perfume. Inclusive diz-se de passagem que o perfume Chanel número 5 utilizava a tintura do pau-brasil para poder fabricar os seus perfumes maravilhosos, caríssimos, muito caro. Bem, estima-se que no Brasil existia mais ou menos 5 milhões de tribos indígenas. Isso é fato, né? Isso é fato. Essas tribos andavam por todo o litoral e norte do Brasil, viviam isolados, logicamente, do homem branco, não conheciam os nossos costumes, andavam nus, comiam o que a terra produzia, e alguns índios eram muito perigosos e até mesmo antropofágicos. Nós vamos dar continuidade aqui, ó. Hoje, nós temos 10% da população que existia em 1500. 1500 tinha 5 milhões de indígenas. Hoje nós temos por volta de 500 mil indígenas. Temos algumas tribos ainda que não receberam um contato com o homem branco? Temos, claro que sim. Nós temos uma tribo aqui no Acre, próximo a Rondônia, que ainda não teve contato com o ser humano, com o homem branco. Nós temos um índio também aqui em Rondônia que também não teve contato. É o índio do buraco, o nome desse índio, que eles deram o nome de índio do buraco, porque ele mora literalmente dentro de um buraco. E há anos a FUNAI vem guardando esse índio para não ter contato com o homem branco. Até porque o homem branco dizimou as tribos. Então, no passado, segundo a estimativa, o Brasil chegou a ter 5 milhões de gentios, de indígenas. Bem, eles praticavam o ato da antropofagia. Mas o que era o ato da antropofagia? Qual era o significado desse ato antropofágico? Comer, literalmente. Comer no sentido de cortar os pedaços, colocar no fogo, numa panela e devorar a carne das pessoas. Os indígenas pegaram muitos colonizadores que vacilaram, que andaram embrenhados pelas matas brasileiras à procura de drogas do sertão, à procura de ouro, à procura de metais preciosos, foram capturados por índios. E aí, meu amigo, viraram prato, viraram sopa, viraram carne assada.
Mas por que que o índio praticava o ato da antropofagia? Qual era o motivo dele fazer isso? Simples e fácil. Ele acreditava que ao se alimentar do corpo humano, ele adquiria poderes sobrenaturais para si, adquiria a força, a valentia daquele homem que ele comeu. Vamos dar continuidade. Aí mais uma foto de uma tribo indígena se alimentando de carne humana. Percebam que ali eles assavam todas as partes do corpo e até as crianças participavam desse ato, porque para eles era algo natural. Não era algo terrível, não. Era algo comum comer a carne de uma pessoa. Bem, nesse mapa nós temos aí as 14 maiores reservas indígenas do Brasil. Nós temos índios Yanomami, no Vale do Javari, no Pará, no Alto Rio Negro, aqui no Amazonas, Mencanote, Trombeta, Caiapó, Parque do Tumucumaque, Parque do Xingu, Xingu que fica no Mato Grosso, né? O Aimiri, Atoari, que fica em Manaus, o Urueuauau, que fica aqui na região do estado de Rondônia, próximo a Ariquemes, se não me engano, Mudurucu, que fica no Pará. Nós temos Raposa Serra do Sol, inclusive foi construída uma hidrelétrica há pouco tempo, e a trincheira Bacádia. Então nós temos diversas tribos ainda espalhadas por todas as regiões do Brasil, inclusive no Nordeste, tá? No Nordeste nós também temos índios ainda vivendo no Nordeste. Bem, os traços culturais dos indígenas totalmente diferentes dos traços culturais dos europeus. Os indígenas viviam em grupos familiares, geralmente famílias gigantescas. A divisão do trabalho, segundo alguns historiadores, era dividida pelo sexo. A mulher cuidava dos filhos, a mulher cuidava da horta e dos animais domésticos, enquanto o homem caçava, pescava e defendia a sua tribo. Os alimentos, quando eram caçados, pescados e colhidos, eram divididos igualitariamente com todos. Portanto, começava do mais velho até o mais novo. Se o indígena, por exemplo, caçasse uma paca de uns 300 quilos, ele dividia em pedaços iguais e dividia com todos os moradores da tribo. Os doentes primeiro, os velhos, depois as mulheres e crianças que recebiam este alimento. Muito bem. E aí nós temos um mapa da primeira exploração do Brasil, econômica. Qual foi a primeira fonte econômica de exploração do nosso país? Foi a exploração do pau-brasil. Os portugueses que para cá vieram, os franceses, os espanhóis, os holandeses e ingleses, eles vieram imbuídos de um sentimento, encontrar ouro, prata, metais preciosos, mas não encontraram de cara. Então eles exploraram as riquezas naturais, frutas, mas o principal, o pau-brasil. Como já falei para vocês, a madeira dele é muito bonita e cara, e a seiva que é retirada deste pau é utilizada em tinturas e em perfumaria. Ele foi já declarado extinto, mas depois de um tempo ele voltou à natureza, ele foi replantado e já não é mais uma árvore extinta, né? Ela já foi recuperada na natureza. Também até hoje temos animais exóticos que também despertava o interesse dos europeus em vir para cá, em conhecer a nossa fauna e a nossa flora. Bem, beleza. Então, esse período que eu acabei de citar para você até agora é conhecido como um período pré-colonial. Por que pré-colonial? Porque ele veio anterior à colonização do Brasil, que começa a partir de 1530. Então, de 1500 até 1530, o Brasil não foi de fato colonizado. Então, nós ficamos aí 30 anos à mercê de invasões estrangeiras, 30 anos deixados de lado. Mas por que o Brasil ficou 30 anos deixado de lado? Por que durante 30 anos não se importaram em colonizar um território tão rico e tão vasto como o nosso? Há motivos para isso, não foi em vão. Ele ficou assim porque o comércio com as Índias ainda era muito lucrativo. O que é que se comercializava nas Índias? Especiarias, cravo, canela,
cacau, salsa parrilha, pimenta do reino, sal, colorífico, que a galera costuma chamar de coloral. O nome é coloral, porra, não é colorífero, não. É o coloral. Você está entendendo? Esses produtos eram caros, caros. As pessoas pagavam horrores para ter um produto desse em casa. Até porque não existia geladeira. Como conservar os alimentos? Com as especiarias. Então, como não tinha sido encontrado ouro no Brasil, no primeiro momento, ele foi desprezado. O que as pessoas iam fazer no Brasil? Só tinha madeira e índio canibal. Índio perigoso, mosquito do caramba. Aqui tem mosquito pra caramba. Aqui na Amazônia nós chamamos de carapanã. Aí pro sul de pernilongo. E outras regiões do Brasil chama de diversos nomes. Borrachudo, potó, sei lá, o diabo que tu quer chamar. Aqui na Amazônia é pernilongo. Tinha muito mosquito. Então, como os nativos também não tinham nada para trocar com os portugueses, eles meio que abandonaram o Brasil. A princípio, só vinham aqui de tempos em tempos em expedições conhecidas como guarda-costas e exploratórias. Para quê? Para dar uma observada no país e expulsar daqui invasores estrangeiros que vinham roubar o pau-brasil. Olha aí uma imagem do que é o pau-brasil, essa árvore aí, ó, que tem uma seiva muito bonita, vermelha. E é uma madeira muito nobre, né? Dá para fazer móveis, mesas, cadeiras e etc. Muito bonita mesmo a madeira e muito resistente. Bem, a economia pré-colonial estava baseada em algumas formas, né, categorias. Primeiro, era a mão de obra indígena que realizava o trabalho duro. Era o índio que tinha o fardo de ir na floresta derrubar o pau-brasil para transformá-lo em toras de madeira. Esse pau-brasil era levado para um local para ser armazenado, até que as embarcações portuguesas chegassem para transportá-los. Estes locais, que eram feitos em formato quadrado ou retangular, com algumas torres de vigia, receberam o nome de feitorias, o local onde se guardava o pau-brasil. E ficava ali por um ano, alguns meses, até os portugueses voltar. Claro que direto nações inimigas, povos de outras localidades vinham aqui só para roubar o pau-brasil pertencente aos portugueses. O tipo de trabalho que o negro da terra, o índio, que era chamado de negro da terra, fazia, era o escambo. Como assim? O indígena trabalhava para o português, ganhava uma colher, um par de sapato, um par de meia, um espelho, não ganhava quase... Era quinquilharias, coisas bestas. Mas o índio era como se fosse uma criança inocente, ele era fácil de ser enganado. Muito bem. E o que o governo fazia, o que o governo português fez para poder ter lucro com esse tipo de comércio, já que era do setor madeireiro? Simples. Ele distribuiu para as companhias de comércio portuguesa o monopólio da exploração do pau-brasil na colônia. Esse monopólio de exploração do pau-brasil recebe o nome de estanco. Por favor, não confundir com escambo. Escambo é a troca que o indígena fazia com o português para tirar do pau-brasil, arrancá-lo. E o estanco era o direito, era a concessão que o governo português dava para as companhias de comércio retirarem o pau-brasil. Então, quem fazia a extração do pau-brasil era o indígena, que recebeu o nome de brasileiro. Por que o nome é brasileiro? Por que será? Porque quem tirava o pau-brasil era o brasileiro. O cara que tirava o pau-brasil era o brasileiro. O brasileiro era como se fosse um nome que se dava a um trabalhador. Por exemplo, o carpinteiro trabalha com a madeira. O marceneiro trabalha com madeira. O pedreiro trabalha com a alvenaria. O oleiro trabalha com barro. E o brasileiro? Não é com brasa.
mas trabalhava na extração do pau-brasil. Então, o indígena carinhosamente recebeu o nome de brasileiro, como eu e você, que somos brasileiros de corpo, alma e coração, tá certo? É isso aí, a primeira fase do governo, ou melhor, a primeira fase da presença portuguesa no Brasil é conhecida como período pré-colonial, tá certo? Um abraço. Vamos para a próxima aula daqui a pouco.